Fala, nono ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo do material de vocês, capítulo 2, unidade 2. Certo? Aí na unidade 2, nós iremos começar com um gráfico. Certo? Mas antes de nós começarmos a dar o gráfico, é importante, nós sabemos algumas noções de estatística, mas noções básicas, para depois a gente realmente entrar em gráficos, tá legal? Porque eu acho que talvez ele entenda no material que você já tenha conhecimento disso. Então eu vou dar uma reforçada aqui. Bom, o que é estatística, certo? Podemos dizer de maneira bem simples que estatística é a parte da matemática que permite, de forma organizada, né, recolher dados de uma população e analisá-los para tirar conclusões. Ou seja, é muito complicado nós tirarmos conclusões de um todo, certo? Por exemplo, assim, a gente tem vários pontos, certo? Aí eu pergunto para vocês, né? Quantos pontos eu estou colocando aqui? Quantos pontos vermelhos vocês vão ter aqui nesse espaço que eu estou preenchendo? Tá? Estou colocando aqui vários pontos, certo? Imagine que eu encho isso aqui de pontos. Aí eu quero falar assim, gente, quantos pontos você tem aqui? Aí fica difícil a gente tirar uma conclusão, né? Pra gente ficar contando um a um. Fica complicado. Então a estatística faz isso. Eu vou considerar isso como sendo a população, certo? E vou usar uma maneira de tirar a conclusão por todo. Mas se eu pegar e contar de ponto a ponto para saber quanto é que tem, fica complicado. Então o que é que eu faço? Eu vou usar uma estratégia de estatística para tentar tirar uma conclusão para ir. A ideia é tirar conclusões, certo? Então uma das maneiras que eu posso fazer isso, ó, como isso aqui tem muitos pontos para mim, eu vou, não pegou, eu vou separar isso aqui porque eu estou achando que tem muito, certo? E vou separar também dessa forma. Pronto. Aí desses pontos que eu peguei, né, dessa separação, eu vou escolher, isso aqui é o que eu chamo de população, que depois a gente vai ver, certo? Tá melhor. Então daqui, desses pontos, eu vou escolher só um para representar todos. Essa minha escolha, ela deve ser casual e ela deve ser representativa. O que quer dizer isso? Eu devo escolher de forma, digamos, aleatória. Por exemplo, se eu escolher esse bem aqui, ó, eu posso escolher esse bem aqui. Só que quando eu escolhi esse, o que é que eu percebo? Hein? Que ele só tem aqui vou pegar até mais um. Ele só tem 2 pontos. Então se eu pegar esse e comparar com o todo, ele não representa. Então isso aqui não é uma boa parte que eu vou ter de pegar. Então, esquece esse, porque esse aqui está furado para mim. Tá? E eu vou escolher um que represente o todo. Então, olha, olhando assim no geral, digamos, eu vou pegar, vou até colocar mais um ponto aqui. Vou pegar esse bem aqui, ó. E vou colocar ele aqui fora. Então, tá mais ou menos assim. Certo? Então, até colocar mais 2 pontos aqui, pronto. Perceba que se eu olhar para esse pequeno, ele dá uma ideia do grande. Aí vou pegar esse. Gente, para isso aqui eu vou chamar de população, que é tudo que eu quero estudar. E para isso aqui eu vou chamar de amostra, que é só a parte que eu vou analisar. Porque é mais fácil analisar uma amostra porque tem menos indivíduos. Então, quando eu olho nessa minha amostra, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem aqui na minha amostra, eu tenho 7 pontinhos.
certo? Mas eu não quero saber da minha amostra, eu quero saber tirar a conclusão para tudo. Então perceba que se eu for analisar o todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for analisar o todo para cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Na realidade, eu tenho um total aqui que eu vou colocar de A, vou chamar de T mesmo. Um total de 5 quadradinhos vezes 5, que vai dar 25. Isso quer dizer que eu tenho 25 quadradinhos desse. Ok? Só que no quadradinho que eu peguei como amostra, ele tem quantos pontos? 7. Então, na realidade, eu tenho um total de 25 vezes 7 no quadradinho que eu peguei como uma amostra. Aí eu vou ter um total de 25 vezes 7, dá 35, vai 3, 7 vezes 5. 14 com 3 que foram, diz 7. Então eu posso dizer que aqui, nessa população, tem 175 pontinhos. Aí eu pergunto para vocês, tem 175 pontinhos aí? Né? Vamos contar um a um para ver se dá 175. Bom, na realidade, se não tiver 175, está bem próximo de 175. Certo? E bem aqui, ó, eu tenho essa resposta, pode dar um pouco a mais, pode dar um pouco a menos, mas a resposta está bem em torno de 175 pontinhos. Isso aí é a conclusão que dá para te tirar. Se a gente quiser saber exatamente, pode ter um pouco a mais ou a menos, isso é a margem de erro que a gente sempre escuta nessas pesquisas que são feitas em jornais, televisão, em revista. Certo? Então ele pode ter tantos por cento para mais ou tantos por cento para menos, mas está bem próximo desse valor. E essa que é a ideia de estatística. É eu pegar um conjunto, tirar uma amostra, em cima dessa amostra eu vou analisar o todo. É bem aqui, antes de nós começarmos o gráfico da unidade 2 do material, vocês têm que saber essa noção de estatística. Certo? E agora vamos ver alguns conceitos que são importantes. Conceito de população, conceito de amostra. Certo? Porque aqui a ideia é nós chegarmos lá no gráfico que pede no material de vocês. Certo? Então eu vou apagar aqui, eu espero que isso aqui só dê uma ideia para vocês. Então apagando aqui. Pronto, vamos ver o outro slide. Conceitos básicos. Certo? O primeiro conceito é de população, que nós já vimos, ou universo estatístico. Né? A população, em estatística, nada mais é do que o conjunto formado por todos os elementos dos quais desejamos pesquisar alguma característica. Então, quando fala em população, é o todo. Certo? Por exemplo, um exemplo bem prático aqui para vocês. Um exemplo de população. Eu posso colocar alunos do SEV. Quando eu falo população, alunos do SEV, o que é que eu estou me referindo? Ao aluno do maternal, do período 1, do período 2, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, que são vocês, primeiro médio, segundo médio, terceiro médio, cursinho manhã e cursinho tarde. Tá? Alunos do vestibulando. É todo esse universo aqui, são todos esses aqui são alunos do vestibulando. Essa é a população. Todos os alunos que estudam no vestibulando, eles fazem parte da população alunos do SEV. Ok? Agora imagine só, eu vou fazer uma pesquisa, certo? Que eu quero entrevistar os alunos do vestibulando para saber assim, qual é o professor mais querido. Tá? Aí vai ficar complicado eu entrevistar todo mundo que estuda no vestibulando, porque é um universo muito grande.
Então, daqui é interessante te escolher uma amostra. Certo? Então, o que é a população? É o que a gente vai estudar. Tudo. Alunos do SEV. Só que se eu for fazer uma pesquisa com todos os alunos do SEV, eu vou perder muito tempo, porque é muita gente. Então, o que é que eu faço? Eu vou para o segundo conceito básico, que é o conceito de amostra. Tá ok? Então, quando eu falo em população, é o total, é tudo. Deixa eu apagar aqui. Nosso objetivo é chegar lá no gráfico. O que é a amostra? É uma parte da população. Foi aquilo que eu tirei, aquele quadradinho de lá, é uma amostra. Só que ela deve ser baseada em duas formas para escolher ela. Ela deve ser representativa, ela deve representar o todo, e ela deve ser casual. Eu devo escolher ela ao acaso. Não possa ter uma tendência. Por exemplo, o exemplo de amostra lá. Um exemplo de amostra. Alunos do 9º ano. Certo? Do SEV, né? Então, se a população são todos, a amostra é uma amostra. É só uma parte, é só a turma de vocês, alunos do 9º ano. É uma boa amostra? Não. Por quê? É uma amostra, só que isso aqui não representa o todo. Se eu for fazer uma eleição para quem é o melhor professor da escola, certo? Os alunos que não, olha, vocês têm um grupo de professores que trabalham com vocês lá no vestibulando, certo? Então a tendência é vocês votarem nos professores que estudam com vocês, porque os demais professores vocês não conhecem. Vocês não conhecem quem dá aula no maternal, no período 1, no primeiro ano, no 5º ano, no 6º ano, são professores diferentes, no pré-vestibular. Então aqui, quando você, que eu escolho um exemplo do 9º ano, é uma amostra, só que ela não representa todo mundo. Ela vai ter uma tendência, mas é uma amostra. Só para indicar. O correto era eu escolher assim, bora fazer o seguinte, bora escolher 5 alunos de cada turma. Então, se eu escolhesse 5 alunos de cada turma, o que vai acontecer? Aí eu vou ter uma visão geral. Então, seria uma amostra melhor do que só alunos do 9º ano. Mas o que eu quero que você entenda? População é o todo, a amostra é só uma parte, é essa amostra que a gente vai estudar. Em cima da amostra, a gente vai tirar a conclusão para tudo. Beleza? Então, esses conceitos são importantes que vocês saibam para nós chegarmos lá no gráfico, porque aí já está dizendo que vocês têm essa ideia. Tá? Então, aqui a gente só faz um reforço. Deixa eu apagar bem aqui direitinho. Vamos ver qual é o outro conceito. Pronto, aí nós chegamos na variável. O que é a variável estatística? Certo? É o que a gente quer estudar. Tá? Lembra da amostra? Aluno do 9º ano. Vamos considerar essa amostra. O que eu quero saber dos alunos do 9º ano? Né? Na pergunta inicial eu falei assim, eu quero saber qual professor que eles mais gostam. Alenca lá os professores que tem e vão sair votando para ver qual coisa eles mais gostam. Beleza. Mas aí eu posso estudar várias coisas, né? Então o que seria a variável? É o que eu quero estudar. Eu tenho 2 tipos de variável, a qualitativa e a quantitativa. O nome já diz, qualitativa vem de qualidade. Certo? Então, por exemplo, assim, eu vou estar lá no 9º ano e vou fazer uma pesquisa. Certo? Mas eu quero que a pesquisa seja qualitativa. Então, o que eu posso pesquisar aqui? Eu quero saber cor dos olhos. Certo? Então, eu saio verificando quem tem olhos castanho, preto, verde, azul, enfim. Castanho claro. Então, é uma qualidade de cada aluno. Certo? Sexo, masculino ou feminino. É uma qualidade. Quanto tem do sexo masculino? Quanto tem do sexo feminino? Tipo, preferência musical. Certo? Também é uma qualidade. Eu pergunto, eu gosto de rock, eu gosto de brega, eu gosto de funk.
certo? Então cada um tem uma preferência musical. Então toda vez que eu vou fazer uma pesquisa que indica uma qualidade, eu digo que é uma variável qualitativa. É o que eu quero estudar. Ok? E quando ela vai ser quantitativa? É que quando essa variável ela puder ser expressa pelo número de quantidade. Aí eu vou ter duas formas. Eu vou ter a discreta e vou ter a variável quantitativa contínua. Contínua. Tá? Qual a diferença de uma para outra? Para ser quantitativa, variável quantitativa, tem que ser representada pelo número. E quando ela vai ser discreta? Quando for um número natural, for um número exato. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa lá no 9º ano e a pesquisa é a idade de cada um. Aí, qual é a resposta que eu posso ter de idade? Aí vão dizer assim, Tonildo, eu tenho 13 anos. Pega começar com 12. Tenho 12 anos. Tonildo, eu tenho 13 anos. Tenho 14 anos. Olha, quando eu faço a pergunta, dificilmente eu tenho 12 anos e 6 meses. Ninguém fala isso. Quantos anos você tem? 12. Quantos anos você tem? 13. Então é uma resposta exata. Variável quantitativa discreta. Ok? E quando é que ela vai ser contínua? Quando ela dá o número decimal, quando é o número com vírgula. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa lá na sala e eu quero saber a estatura de cada aluno. Qual é a altura que cada um tem? Aí o aluno vai dizer, eu tenho 1,42 m. Eu tenho 1,55 m. Eu tenho 1,63 m. Então, toda vez que a resposta for um número com vírgula, aí eu digo que a variável é quantitativa, porque é um número, só que agora ela é contínua. Ok? Então é isso que eu quero que fique para vocês. Certo? Primeiro, população é tudo. Certo? Não dá para te analisar tudo. Então o que te faz? A gente tira uma parte da população para estudar, que é menor. Chama de amostra. É só uma parte. Dessa amostra, o que eu quero estudar dessa amostra? É o que eu chamo de variável. E dessa amostra, se eu pegar alguma qualidade dela, eu digo que é uma variável qualitativa. Tá? Se eu pegar uma quantidade, se eu quiser saber que a resposta for um número, é quantitativa. Ela vai ser discreta quando for um número exato, e ela vai ser contínua quando for um número com vírgula. Entendeu? Bem claro, bem simples isso, né? Então esses conceitos é só para te ter noção, para te chegar lá no gráfico. Então vou apagar aqui. Isso aqui vocês podem pesquisar na internet, esses conceitinhos básicos, certo? E vamos ver o que tem. Aí pronto, já vamos chegar lá onde te quer, certo? Aí depois vem o rol. É importante saber qual é o rol, porque em estatística sempre te vai trabalhar em rol. Mas Antônio, do que é rol? É a organização, né, dos números em ordem crescente. Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa e na pesquisa eu quero saber quantos litros de açaí é consumido por dia em cada família lá que eu estou entrevistando. Certo? Aí uma família responde assim, olha, eu consumo 2 litros de açaí. A outra família, não, mas eu 3 litros. A terceira família, aqui 2 litros. Na quarta família, 1 litro. Na quinta família, também consome 2 litros. Na família do Antonildo, 5 litros. Açaí, certo? E na outra família, digamos, 4 litros. Pronto. Pesquisa, ela é feita, os dados a gente vai encontrar tudo aleatório. Olha. Uma me respondeu 2, outra me respondeu 3, outra respondeu 2 de novo, e assim por diante. Certo? Isso aqui são a resposta que eu pego de uma pesquisa. Para eu colocar isso organizado, eu monto o que eu chamo de rol. O que é rol? Eu vou organizar isso em ordem crescente. Então eu vou pegar do menor. 1 litro, pronto. Depois vem quem?
2 litros. Depois vem 2 litros novamente. 2 litros novamente. Acabou 2 litros, agora vem 3 litros. 4 litros e 5 litros. Perceba que eu organizei isso em ordem crescente dos dados que eu tinha coletado. Então, isso que eu chamo de rol. Toda vez que o dado vier bagunçado, e ele pedir calcula o rol, ele quer que você organize do menor para o maior. Certo? Tem que colocar todos que foi pesquisado. Em cima do rol, já dá para tirar algumas conclusões. Certo? Ó, eu tenho aqui o que é amplitude que eu vou chamar de H maiúsculo. Nada mais é do que a diferença do maior. Quem é o maior? Eu, menor. Então, olha, se eu quero saber a amplitude, eu vou pegar 5 litros menos 1 litro, que dá quanto? 4 litros. Quer dizer que o pessoal aqui fica no intervalo variando de 4 litros de um para o outro. Tá ok? Então, quando eu falar em amplitude, pega o maior menos o menor. Organiza o rol. E o que seria a frequência? A frequência é quantas vezes o elemento repete. Tipo assim, qual é a frequência de 1 litro? Né? A frequência de 1 litro é 1. Só repete uma vez. Qual é a frequência de 2 litros? Ó, o 2 ele repete 1, 2, 3 vezes. 3. Tá ok? Qual é a frequência de 3 litros? Frequência 1, só repete uma vez. De 4 litros, frequência 1. De 5 litros, frequência 1. Então, o que é a frequência? É você contar quantas vezes o elemento repetiu aqui no rol. No caso aqui, ó. Quem tem maior frequência? É o 2. Ele repete 3 vezes. Ok? Bom, com base nisso, dá para te montar a tabela. Certo? Aí depois da tabela, a gente vai para os gráficos. Ok? Vamos lá. Então, deixa eu apagar isso aqui. Espero que esteja ficando claro. Então, falou em rol, organizar os dados em ordem crescente, do menor para o maior. Amplitude, o maior menos o menor, essa diferença aí. E a frequência, quantas vezes cada elemento repete, da distribuição. Aí a gente vai para a tabela de frequência. Tá? Eu não coloquei nada aqui porque eu acho que a gente vai pegar um exemplo daqui mesmo. O que é a tabela de frequência? Certo? São tabelas que mostram as variáveis, certo? E seus valores, respectivos valores. Por exemplo, eu já vou montar aqui o rol. Né? É interessante a gente colocar tudo em rol. Digamos que no exemplo, já colocando em rol 1 litro, 1 litro, 2 litros, 2 litros, 2 litros, tá? 3 litros, 3 litros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Já está organizado em rol. Tá? Digamos que foi feita uma pesquisa e eu já organizei em rol sobre o consumo em litros de açaí que os abaetetubenses adotam. Só que eu quero colocar esse dado numa frequência, numa tabela de frequência. Tá? Então, o que é a tabela de frequência? É quando você coloca isso numa tabela. Vou montar uma tabela aqui. Tá? Eu vou colocar até bem grande aqui. Na tabela, nessa parte aqui, a gente coloca a variável. É o que eu quero estudar. Variável. Tá? É o que eu quero estudar. Que nesse caso é litro. Tá? E eu vou colocar bem aqui, ó,
a frequência, que é comum chamar de frequência absoluta, que é quantas vezes você está repetindo. E, gente, vou colocar uma fórmula aqui, que é o FR, que é a frequência relativa. Na realidade, que vai ser a frequência absoluta dividido por N. Tá? Vou colocar depois aqui as notações. Mas vamos trabalhar primeiro com essas duas colunas. Tá? Então eu tenho bem aqui, ó, litro. 1 litro. Repetiu quantas vezes? 2. Então, 1 litro tem frequência 2. Certo? Aí depois vem 2 litros tem frequência 3. Então, ó, 1, 2, 3. 2 litros tem frequência 3. Depois, 3 litros tem frequência 2. Repete 2 vezes. E por último, 4 litros tem frequência 3. Pronto, eu montei minha tabela de frequência. O que é que vem na tabela de frequência? A variável que eu estou estudando e a quantidade de vezes que repete cada essa variável, que eu chamo de frequência absoluta. Bem aqui é o total, que a gente vai indicar pela letra N aqui em estatística. Tá? Se aparecer um N lá, quer dizer que é o total. Então, se eu for ver no total, eu tenho 2 com mais 3 dá 5, com mais 2 dá 7, com mais 3 dá quanto? 10. Ok? Então, ó, essa seria a tabela de frequência aqui. Tá? Esse FA, né, frequência que a gente chama de frequência absoluta. E esse FR, que aqui a gente sempre trabalha com porcentagem, vai ser a frequência relativa. A frequência relativa ela é dada em porcentagem. Então, como é que eu faço para calcular a frequência relativa? Você pega a frequência absoluta, divide pelo total e multiplica ela por 100. Lembra? Para dar em porcentagem. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 10 vezes 100. Ó, dá para cortar esse com esse. 2 vezes 10 dá 20%. E todos os outros eu vou fazer dessa forma. Ó. Eu vou pegar o 3, que é a frequência absoluta, dividir pelo total, que é 10, e multiplicar por 100. Cancela o 0 com 0. 3 vezes 10 dá 30%. Aqui eu vou pegar o 2 dividido pelo total, que é 10, multiplico por 100. Cancela. 2 vezes 10 dá 20%. E aqui eu vou pegar o 3 dividido por 10 e multiplico por 100, que vai dar 30%. Quando eu somo, 20 com 30, 50, com mais 20, 70, com mais 30, 100%. E aqui eu tenho uma tabela de frequência completa. Tá? Estou indicando a variável, estou indicando a frequência absoluta, que é só quantas vezes ela repete, e aqui eu estou indicando a frequência relativa, que é ela em porcentagem. Certo? Então isso aqui é só o trabalho braçal. Lembra, o que eu quero mostrar é só noções de estatística. Agora a gente vai chegar, né, no gráfico, como propriamente dito. Né? Tudo isso aqui eu posso representar num gráfico. E existem vários gráficos. O de barras, o de segmento, o de setores, né? O pictórico, o histograma, o polígono de frequência, que a gente vai aprofundar no decorrer da vida escolar de vocês. Certo? Mas o que eu quero que fique aqui, população, tudo, amostra, uma parte da população. Certo? O que a gente vai analisar? Dessa amostra a gente vai ter que escolher a variável. O que a gente quer estudar? A variável ela pode ser qualitativa, que vai indicar uma qualidade, e a quantitativa que vai indicar um número. Tá? E depois disso, tenho que saber o rol. Faço uma pesquisa, os dados estão bagunçados, organizo em ordem crescente, para isso eu chamo de rol. Tá?
E uma vez que eu tenho o rol em dados crescente, para eu calcular a amplitude, eu pego o maior menos o menor. E se eu quiser, eu posso colocar numa tabela de frequência, onde eu vou colocar as variáveis, a frequência absoluta, que é quanto cada vez ele está repetindo, e eu posso transformar isso em porcentagem. Tá? Que eu uso dessa forma. Agora a gente entra no material de vocês. Né? Isso aqui foi só os conceitos que são importantes, gostaria que vocês soubessem. Né? E agora a gente vai começar lá a estudar os gráficos. Deixa eu apagar isso aqui. Então vocês podem fazer também uma leitura logo no início do material da unidade 2 de vocês. E a gente entra nos gráficos. Bom, o gráfico aqui para nós, ele só tem como é que eu posso dizer? Toda vez que vier um gráfico, vocês têm que analisar duas coisas que são importantes saber do gráfico. Certo? Os gráficos eles foram criados para a gente comparar grandezas, certo? Ou verificar como uma grandeza está se comportando. Certo? Então o primeiro gráfico que a gente vai estudar é o gráfico de barras. O gráfico de barras, eles são compostos por barras que têm a mesma distância uma do outro. Certo? Eles têm que estar separados numa mesma distância. Certo? Ou ele pode estar comparando grandeza. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, fala o seguinte: o número de casos de diabetes de acordo com a faixa etária. Então, ó, de 18 a 24 anos, 0,9. Né? Isso aqui deve estar por cento, né? Está em porcento. 0,9% da população de 18 a 24, né? Tem diabetes. De 25 a 34, 2%. De 35 a 44, 5,2% e assim por diante. Então, ó, nesses intervalos, eu estou indicando por essas barras aqui, por isso que o nome é gráfico de barra. Mas eu posso também usar o gráfico de barra para comparar a grandeza. E aqui já estou colocando outro exemplo. Ó. Acesso ao diagnóstico de diabetes, de hipertensão e ainda desigualdade no país. Eles resolveram colocar, certo? 1, 2, 3, 4 coisas só no gráfico. E observa que eles colocam aqui, ó, retângulos. Esse espaço em branco tem que ser o mesmo desse, que tem que ser o mesmo desse. O espaço tem que ser o mesmo. Então ele coloca bem aqui, ó, excesso de peso em palmas. Está liderando. Obesidade, tá? Diabetes, hipertensão. E assim ele vai comparando como em cada, certo? Capital, né? Isso vai acontecendo. Deixa eu ver aqui no Belém. Ó, o Belém, o excesso de peso aqui tá bem grande, né? Então aqui, ó, o gráfico de barra eles servem para a gente verificar como uma grandeza se comporta ou como duas ou mais grandezas se comportam. E ele pode vir assim, ó, na vertical, mas ele pode vir também na horizontal. Esse gráfico ele pode estar, certo? Deitado aqui. Esse aqui também pode estar deitado. São as maneiras que ele tem que se comportar. A ideia é sempre te comparar a grandeza. Ó. Observe que eu estou comparando grandezas aqui, ó. Certo? Grandeza, excesso de peso, obesidade, diabetes. Eu estou fazendo uma comparação bem aqui nesse espaço. Já aqui não. Aqui eu só estou verificando o número de diabetes. Então, como é que ele está acontecendo? Quanto mais velha a pessoa, maior a taxa de diabetes. Certo? Está crescendo quase que exponencial, né? Como o coronavírus. Mas enfim, isso é outra história. Você vai aprender no primeiro ano aí sobre exponencial. Tá? Então, qual é a ideia do gráfico? Ideia do gráfico, todos os gráficos, a ideia é você verificar como uma grandeza se comporta, ou como duas mais ou mais grandezas vão se comportar. Tá, ok? Vamos lá ver outro gráfico.
Gráfico de segmento. O que é o gráfico de segmento? Também conhecido como gráfico de linha. Certo? É aquele gráfico, ó, lembra? Sempre para comparar. Aí ele faz aqui um gráfico. Mulheres que têm diagnóstico de diabetes. Tá entendendo? Aliás, tem mais mulheres, não é isso? Aí ele faz um comparativo do masculino com o feminino. O feminino é o vermelho, o masculino é o amarelo. Em 2006, né, quantos homens tinham com diabetes? Isso aqui deve estar em milhares, sei lá. Homens, 4,6. Já mulheres, 6,3. Então, mulheres tinham mais diabetes do que homem em 2006. Já em 2000, né, entre 2010 e 2011, ou 2011, ok? As mulheres 6,6, mulheres, homens 5,9. E assim vai, ó. E por que são chamados de segmento? Porque eles são representados por segmento. Vou pegar um preto aqui, ó. Desceu um pouquinho, subiu, desceu, ó. Cada segmento desse vai indicar a variação que está acontecendo. Então isso aqui é um segmento de reta. Daí o nome gráfico de segmento, também conhecido como gráfico de linhas. Né? Que são linhas que representam. Certo? E sempre, a ideia é sempre a gente analisar isso. Por exemplo, você perguntar assim, em 2016, quantos por cento das mulheres estavam com diabetes? Ah, mulheres? 9,9%. E quantos homens eram em 2016? 7,8%. Certo? Em 2011, quantos por cento dos homens estavam com diabetes? 5,9%. Então é só você fazer essa análise, analisar o que está acontecendo. Ele vai sempre perguntar isso. Então, gráfico de barra e gráfico de segmento, mesma ideia. Ou a gente pode ficar comparando aqui, ó. Eu posso analisar só os homens, tá? Ou posso analisar só as mulheres, ou posso comparar como os dois estão interagindo aí. Ok? Lembra que vocês vão aprofundar isso no terceiro ano, né? No estudo da estatística mesmo. Mas é importante te ter essa noção básica aqui no nono. Gráfico de setores. Bom, o gráfico de setores é aquele gráfico que a gente vai indicar dentro de um círculo. E cada fatia dessa que eu chamo de setor vai indicar uma coisa que eu quero. Tá? Por exemplo, aqui no gráfico do exemplo que tem aí, ó. Eleição para prefeito, resultado final. Amália, Arruda, Maria, José e Bernardo. Aqui são os candidatos, brancos e nulos. Os candidatos a prefeito. Certo? A Amália, ela conseguiu 45% dos votos. Aqui, ó. O Arruda, né? 25% dos votos. A Maria, que é o vermelho, 15% dos votos. O José, 10%. Brancos e nulos, 5%. Ok? Então perceba que no gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, a gente vai dividir o círculo em setores. E cada setor vai representar, certo? Uma porcentagem ou uma fatia daí do que a gente deseja. Então o que a gente tem que lembrar sempre? Que o total, né, em porcentagem é quanto? 100%. Tanto é que se eu fizer a soma, 45 mais 25 dá 70. 85, 95 com mais 5 dá 100%. Mas eu tenho que lembrar que uma volta completa, vou até fazer assim, ó. Tá? Uma volta completa vale quantos graus? 360, que é muito comum de dividir isso em quadrante, ó. Daqui para cá é de 0 a 90 graus. De 90 a 180, metade de uma volta, 270 e 360. Então uma volta completa, 360 graus. Tá ok? E aqui a gente divide, ó, em um de 90, outro de 90, outro de 90 e mais um de 90 graus. Mas a gente pode dividir isso de qualquer maneira, a gente vai ver depois do exercício.
Ok? Então, o que te quero que fique no gráfico de setor? Gráfico de setor. Vai colocar num círculo e vai dividir isso em fatias. A gente pode indicar em valor absoluto aqui ou em porcentagem, como está nesse. Certo? E cada cor vai indicar, no caso, um candidato aqui. Certo? Por exemplo, aqui, se ele falar assim, olha, aqui votaram aqui 200 pessoas. Nessa eleição, 200 pessoas votaram. Quer saber assim, quantos votos a Maria teve? Bom, sei que tem 15%. Faz uma regra de 3, ó. 200 pessoas é o total, ó, 100%. A Maria, ela só teve 15% dos votos. Eu não sei quanto é, eu vou chamar de M de Maria. Faço meio por extremos. 100M é igual a 200 vezes 15. Pego esse 100 e jogo para cá, para baixo, dividindo. Então, a Maria teve 200 vezes 15, dá 3.000, dividido por 100. Posso cancelar, a Maria teve 30 votos. Se fosse o total de 200. Então, quando ele me der o gráfico, basta fazer a regra de 3 para te resolver esse gráfico. Ok? Vamos ver se tem mais gráfico. Ainda tem. Deixa eu apagar bem aqui. Essa parte do material, na unidade 2 de vocês, tem muita leitura. Então é importante que vocês façam essa leitura lá, para vocês melhorar. O outro é o pictórico, o pictograma. Aí o pictograma, lembra da definição? Todos os gráficos, o objetivo é comparar grandezas e verificar como elas estão se comportando. O pictograma, ele é um gráfico muito atraente. A gente olha, a gente logo entende. Tá entendendo? Geralmente, sempre ele vem assim, ilustrando uma figura, um acontecimento, enfim. Ele só é pouco preciso, mas ele é muito atrativo. Então o pictograma, ó, ele está dando esse gráfico aqui para vocês. Distribuição das idades por sexo, masculino, feminino. Aí ele fala aqui, ó, 14, 15, 16, 17 anos. Ele está me dando bem aqui, ó, rapazes. O que quer dizer 4? Moças, 4. Quer dizer que cada figurinha dessa de um rapaz corresponde a 4 rapazes. Cada figurinha dessa de uma moça corresponde a 4. Por exemplo, assim, se isso aqui é numa sala de aula, né? Tem um aluno de 14 a 17 anos. E perguntar para vocês, quantos alunos tem de 14? Aí você vê, ó, os homens são 4. Então bem aqui tem 4. Bem aqui também tem 4. A mulher também tem 4. Só que bem aqui, ó, só tem a metade de uma mulher. Então aqui tem que ser quanto? 2. Então aqui, ó, 4 mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, quanto? Tem 14 alunos aqui de idade 14. Tá? Coincidência. Se eu perguntar aqui quantos alunos tem de idade 15 anos? 1, 2, 3, 4, 5. E também aqui, ó, tenho 5 vezes quantos tem aqui? 4. Então tem 20 alunos aqui do sexo masculino. 1, 2, 3, 4 moças. 4 vezes 4, que dá 16. Então, somando, eu tenho 36 alunos que têm 15 anos aqui. Tá dando para entender? Então, essa indicação aqui está dizendo quantos cada um tem. Tá? Aqui, ó, tem 3 figurinhas de homem. Então, tem 3 vezes, cada figurinha vale 4 homens. Tem 12 homens aqui. Tem 2 figurinhas de mulheres. 2 vezes, cada figurinha vale 4. Dá 8. Então, somando isso aqui vai dar quanto? Tem 20 mulheres aqui. Perdão, tem 20 alunos que têm 16 anos. Aqui, eu tenho 4 pessoas aqui. Aqui só tem a metade, então a metade de 4 é 2. E tem 4 meninas. Né? Então tem 10 alunos que têm 17 anos. Então o pictórico ele vai dar um desenho para vocês e vocês vão ter que fazer análise. Como eu estou fazendo aqui. Ó. Né? Numa prova, cai esse gráfico, eu falo assim, quantos alunos têm 17 anos?
10. Quantos alunos tem de 15 anos? 36. Ok? E assim por diante. Deixa eu apagar. E agora, da página 221, deixa eu hidratar um pouco aqui. Só trabalho braçal aqui. Né? Fala o seguinte nessa página aqui do material de vocês. Ó. O gráfico de linha abaixo mostra a produção de leite da fazenda do senhor José Bento no primeiro semestre de 2018. Analise e responda as questões. Bom, olhando aqui, eu percebo que em janeiro ele produziu 818,4, não é isso? Litros de leite. Em fevereiro, 771,1 litros de leite e assim por diante. Eu também percebo que houve momento de queda e momento de alta. Tá? Ó, se a gente for analisar o gráfico, ele... Só para te entender. Se eu faço uma pergunta assim na prova, eu dou esse gráfico e pergunto assim: quantos litros de leite ele produziu em maio? Aí você vai aqui, ó. Maio ele produziu 803,4 litros, matou a questão. Tá entendendo? E assim por diante. Mas vamos lá fazer aqui a questão. Ó. Quantos litros, letra A, quantos litros foram produzidos no semestre? Né? Então, esse aqui é o primeiro semestre, de janeiro a junho. Se eu quero saber do item A quantos litros, basta somar. Ele produziu 818,4 em janeiro, 771,1 em fevereiro, 815,2 em março, 784,5 em abril, 803,4 em maio e fechou com 742,9 em julho. Pronto. Se eu quero saber quantos leites foram produzidos no semestre, basta fazer essa soma aí. Vamos lá fazer? 4, 5, 7, 12, 16, 25. Vai 2. 2 com mais 8, 10, 11, 16, 20, 23, 25. Baixa a vírgula, vai 2. 3 com 7, 10, 11, 19, 23. Vai 2. 10, 17, 25, 32, 47. Então, o item A, ele produziu 4.735,5 litros de leite. Certo? Complicado isso? Então, eu vou guardar bem aqui isso. 4.735,5 litros no item A. Beleza. Deu para entender? Questões assim, dá para matar, né? Só trabalho braçal aqui fazer essa continha. Vamos lá. Item B. Durante o semestre, houve um período de aumento e de queda na produção de leite. Tá? Quais meses ocorreu o maior aumento e a maior queda? Tá? Então, olhando aqui, bora verificar só o aumento.
Primeiro, vou colocar bem aqui, letra B. Aumento. Então, onde aumentou? Daqui para cá. Ó. Aumentou também daqui para cá. Tá? Então, vou fazer assim, ó. Aumentou de fevereiro a março. Então, vou colocar assim, fevereiro a março. Quanto aumentou? Basta eu fazer a diferença. Ó. Aumentou daqui para cá, então vai ficar 815,2 menos 771,1. Né? Quando eu faço essa diferença, eu verifico quanto aumentou nesse intervalo aí. Aqui vai dar 1. 5 menos 1 dá 4. Empresta 1. 11 menos 7 dá 4. 7 menos 7 dá 0. Certo? Então, o maior aumento foi de 44,1 litro. Bora fazer também aqui, nesse aumento, teve um aumento de abril para maio, né? Abril e maio. Vou chamar de MA para ficar diferente do março. Tá? Vou escrever maio. Então, de abril e maio, 803,4 foi esse aumento bem aqui, ó. Menos 784,5. Então, empresta 1, fica 14, menos 5 dá 9, baixa a vírgula. Ficou valendo de 2, não dá para tirar 4, empresta 1, que empresta 1. 12 menos 4 dá 8. Aqui ficou valendo de 9 menos 8 dá 1, 7 menos 7 dá 0. Então, o maior aumento realmente foi esse aqui, ó. Né? Que ele quer saber só o maior aumento. Então, só aumentou de fevereiro para março, 41,1 litro, e de abril para maio, 18,5. Então, o maior aumento, coloca aqui, o maior aumento foi de 44,1 litro. Tá? Esse aqui não vou considerar. Depois ele quer saber a maior queda. Olhando aqui, eu tive essa queda de janeiro para fevereiro, tive essa queda, né, de março para abril, e tive essa queda de maio para junho. Vocês percebam que aqui já teve a maior queda. Tá? Se quiser fazer cada um desses para ver qual é o maior, não tem problema. Mas aqui eu acho que é a maior queda. Ó. Né? Lembra? Gráfico de segmento, o maior segmento é esse. Então, assim, nós estamos na letra B ainda, né? Maior queda. Então, foi de maio para junho. Como é que eu faço isso? 803,4 menos 742,9, né? Para eu saber a queda, basta fazer a diferença, pega o maior menos o menor, empresta 1 para cá, 14 menos 9 dá 5, abaixa a vírgula, ficou 2 menos 2 dá 0, o 0 não dá para tirar 4, empresta 1, 10 menos 4 dá 6, e aqui dá 0. Então, bem aqui, ó, de maio para junho, aí teve uma queda de 60,5 litros. Então, a maior queda, 60,5 litros. Certo? Que foi no mês de maio para junho. Item C. Né? Que C é só trabalho braçal, vou apagar bem aqui. Calcule em valores percentuais o período de aumento e de queda na produção de leite. Bom, eu só vou calcular o maior e o menor, tá? Se vocês quiserem fazer para cada um desses, a ideia é a mesma. Tá? Então, olha só. Eu quero em percentual. Então, teve primeiro aumento, que eu já sei que o maior aumento foi esse aqui, né? O aumento
que é esse pedaço, o maior é esse. Então, começou bem aqui e daqui que teve o aumento. Então, no item C, vai ficar 771,1. Isso corresponde a 100%, era quanto ele tinha. Só que eu quero saber quanto foi o aumento. Já sei que esse aumento foi de 44,1. Tá? Então, 44,1 corresponde a x. Quando eu faço o meio por extremos, este x vai ser o aumento que teve de 771,1 para esse teve um aumento de 41, eu quero saber esse porcentagem. E da queda eu faço o mesmo processo. Da queda é esse aqui, ó. Então ele começou aqui e começou a cair, ó. Tá? Então vai ficar C1 e C2. 803,4, 100%, que era quanto ele tinha, só que teve uma queda de quanto? De 60,5, eu vou chamar de Y, e quando eu faço o meio por extremo, eu encontro essa porcentagem. Ok? Isso eu vou deixar esse cálculo para vocês, porque como é número decimal, dá para usar a calculadora, eu deixo para vocês usarem em casa. Certo? Se quiser fazer para esse outro aumento, ou para essa queda, a gente vai ter a porcentagem geral de tudo. Tá entendendo? Mas isso eu vou deixar para vocês. Ok? Então vamos apagar, eu acho que deu para ter uma noção aí. Eu sei que vai dar um bocado de dúvidas aí, mas a gente fica tirando. Né? E afinal de contas, logo comentando que são poucos alunos que estão me tirando dúvidas comigo. Então, gente, vão assistir a aula, dá para rever várias vezes. Se tiverem dúvida, só me procurar. E lembrando, tem uma atividade já lá que ninguém me mandou ainda. Né? São 4 questõezinhas lá do capítulo 1. Então, apagando isso aqui. A ideia é ver gráfico. Eu tinha colocado as soluções aqui, mas resolvi comentar. Né? São as soluções aqui. Mas nós já vimos, então deixa pra lá. Pronto. Continuando ainda da página 224. Agora é só exercício. Né? Toda aquela parte conceitual eu quero que vocês releiam no material de vocês. Agora é resolver exercício. Bom, observe o gráfico e responda as questões. Tá? Quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. Segunda-feira, 446. Terça-feira, 632 e assim por diante. Tá? Quantas pessoas ao todo visitaram o parque na cidade nos 5 dias? De novo, só fazer aquela questão básica. Vou fazer aquela a somatória de tudo isso, que eu vou fazer bem aqui. 4, 4, 6, 7, 3, 2. Isso aqui é o item A, tá? Que mais? 6, 5, 5, 4, 9, 1 e 8, 0, 4. Somando tudo isso, 6 com mais 2 dá 8. Com mais 5, 13, 14. 14 com mais 4 dá 18. Vai 1. 5, 7, 12, 21. Vai 2. 6, 13, 19, 23. 23, 31. Pronto, aí a resposta aqui é que o total 3.118 pessoas foram visitar o parque, né? Então, como ele pediu total, basta eu ficar somando aqui, ó. Faço a soma e deu isso. Considerando o período representado no gráfico, qual é a média diária do visitante no parque? Bom, eu não comentei sobre as medidas de posição, né? Só fiz uma introdução. Mas, o que é média? De forma geral, média nada mais é do que a soma de todos os valores, né, dividido pela quantidade deles. Então, quando ele pede a média no item B, quem é a média? Seria 4, 4, 6, mais 7, 3, 2, mais
655 mais 491 mais 804. E divido, tem 1, 2, 3, 4, 5 pela quantidade. Toda vez que pedir a média, faz a soma e divide pela quantidade. Esse valor nós já fizemos, deu 3.118 dividido por 5. E agora é só dividir. Fazer bem aqui em cima, 3.118 dividido para 5. 31 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, sobra 1. Abaixo 1. 11 para 5 dá 2. 10 sobra 1. 18 para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, sobra 3. 3 não dá para dividir por 5, coloca um 0 e uma vírgula. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30. Nada, então a resposta é 623,6. Em média, né? Pessoas. Pessoas. Você poderia perguntar assim, Tonildo, mas existe uma parte de uma pessoa? Não, isso aqui é em média 623,6 pessoas em média, certo? Mas se fosse numa questão, quantas pessoas realmente é essa média, vocês iam ter que aproximar isso para 624. Né? Porque não tem metade de uma pessoa, uma parte de uma pessoa, então você só joga isso para cima. Né? Mas enfim. Então uma questão de gráfico, de barras, tranquilo, dá para matar. Ok? Vamos apagar para ver outro. Gente, essas questões aí, tem só essas questões básicas, só lembrando que média não tinha mostrado, mas a média é a somatória dividido pelo total, certo? Mas dá para matar aí, faça uma leitura no material. Fazer uma leitura bem profunda no material, para ficar com esses conceitos assim na memória. E tem essa outra questão aí, a questão 2 da página 225. Certo? Olha, o número de erros ortográficos da primeira página de um jornal diário de grande circulação é 200. Em 200 dias pesquisados está no gráfico. Tá? Então ele está falando aqui, 0. Não teve nenhum erro. 170. Tá? Teve um erro em 18, e 2 erros em 10, e 2 erros em 3 aqui. Ele quer que eu represente esses dados os dias em porcentagem. Pô, legal, ó. Bem simples essa. Ele já me deu o total, 200. Então 200 corresponde a 100%, já que ele quer isso em porcentagem. Né? Ele quer isso aqui em porcentagem. Então 170 eu vou chamar de laranja. Eu acho que isso é laranja. Vou chamar de L. Dá para cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Fazendo meio por extremo, vai ficar que 2L é igual a 170 vezes 1. Então o L vai ser 170 vezes 1 dá 170 dividido por 2. Então esse laranja vai ser quanto? 85%. Então isso aqui corresponde, vou colocar aqui embaixo, 85%. Pronto. Tá? Então em 85% dos dias não teve nenhum erro aqui, ó. Zerou o erro. Continuo fazendo isso para os demais. Vou fazer aqui embaixo, ó. 200, 100%, que é o total. Para ver quantos foram 18 dias. 18, isso aqui é um... Vou colocar um rosa aqui. Um R de rosa. Considerar um rosa aí. Tá? Posso cortar esse com esses dois aqui, fazendo meio por extremo, vai ser 2R igual a 18. Então o R vai ser 18 por 2, que dá 9%. Também aqui foram 9% das pessoas, 9% dos dias que tiveram um erro.
E eu vou fazendo isso para os demais, ó. 200, 100%. O verde, foram 10 dias que teve verde. Posso cortar. Então vai ficar 2V igual a 10. O V igual a 10 por 2, que dá 5%. Então o verde aqui é 5%. E por último, né, 200, 100%. Teve 2 dias que foram de lilás, roxo, colocar azul escuro. Só para diferenciar aqui, posso cortar. Meio por extremos, 2 azul é igual a 2. O azul vai ser 2 por 2. Então tendo que o azul vai ser 1%. Também aqui é 1%. Tá? Então, se a gente for somar, 85 com mais 5 dá 90. 99 com mais 1, 100%, tem que dar os 100% do gráfico. Uma tal questão, é só uma questão de regra de 3 direta. Certo? Bom, e essas questões aí, basta vocês analisarem e fazendo regra de 3, dá para matar tudo isso aí. Vamos ver se ainda tem mais uma. Deixa eu apagar bem aqui. Tá? Vamos continuar. Bom, esse aqui eu já coloquei o gráfico pronto aqui, porque ele ia dar muito trabalho. Então eu vou só comentar ela. Bom, o quadro mostra o número de pessoas que se associaram a uma biblioteca durante o mês de março. Tá? Aqui fala, idade, me dá uma tabela, né? 14 anos foram 30 pessoas, 16 anos 7, 18 2, e assim por diante. Certo? Aí ele pergunta assim, calcule os valores percentuais das idades das pessoas que se associaram na biblioteca no mês. Bom, gente, para eu calcular o percentual, eu tenho que saber o total. Então eu vou colocar bem aqui, assim, ó. Em preto, o total. Quantas pessoas se associaram? Número de pessoas foram 30, mais 7, 37, 39, 49, né, 59, 61, mais 18, 61, 79, com mais 21, 100 pessoas. É o total. E ele quer que eu calcule o valor em percentuais das idades, né, associadas a essa biblioteca. Por isso que coloca bem aqui, ó, 100 pessoas do total, 100 pessoas, 100%. Então, 30, 14. E chamou de X. Tá? Fazendo meio por extremo, se o X vale, esse aqui vale 30%. Aí, quando o 16 anos, vou colocar aí em cima até. Tá? A somatória dá 100, o resto é fazer regra de 3 para todas as situações. Quando for 14 vai dar 30%. Quando for 16, já está feita a conta, 7%. Quando for 18 anos, 2%. Né? Quando for 20, 10%. Aquela frequência relativa que eu fiz lá naquele gráfico. 21, 12%. 27, 18%. E 30, 21%. Somando isso aqui dá 100%. Então, essa aqui é a resposta do item A. Tá? Os valores percentuais de cada idade. Né? Tá aqui, a gente já colocou aqui que a de 14 foi de 30%. Faltou colocar bem aqui. Aí, com base nas informações do quadro, eu construo um gráfico de barra horizontal. Lembra que eu falei que pode ser na vertical ou na horizontal. E um gráfico de setor com os dados percentuais. Então aqui, ó, ele foi colocando bem aqui a idade, tá? E aqui ele colocou o percentual. Deixa eu colocar isso aqui, tá em porcento.
Então, por exemplo, idade de 14 anos foi 30%, faltou aqui, ó. Então, bem aqui ele colocou a idade 14, 16, ó, 14, 16, 18, 20, 21, 27 e 30. Tá? São as idades que ele colocou. E bem aqui ele colocou as porcentagens. Ó, idade 14, ele tem que vir até no 30%. A idade 16 tem que vir no 7%. Ó. Idade 16, 5 passou um pouquinho, aqui é o 7%. Certo? E eu vou colocando ele na horizontal, já que ele pede. Ó. Idade 21 foi 12%. 21 passou do 10%, 12%. Certo? Idade 27, 18%. Tem que ser menor do que o 20%. Ó. 27%, 18%. E a idade 30 foi 21%, tem que passar um pouco do 21%. Ó. Observa que passou aqui um pouco do 21%. Agora, se eu quiser colocar isso, eu posso colocar isso aqui, ó, num gráfico de pizza, ou um gráfico de setores. Aí o que, que vocês vão fazer no gráfico de setores? Vocês vão dividir isso aqui em porcentagem. Quais são as porcentagens? 30, 7, 2, 10, 12, 18 e 21. Essa ordem aqui tanto faz, ó. Chamou de 30, 21, 18, 12, 10, 2 e 73. Cada espaço desse corresponde à porcentagem aqui da idade. Aí no gráfico de setor a gente coloca uma legenda bem aqui, ó. Ah, esse aqui indica que tem 14 anos, esse aqui indica que tem 16, 18, 20. Essas bolinhas aqui tem 30, só para indicar, para a pessoa que vê ter essa leitura de entender o que está sendo feito. Certo? Então perceba que essa parte aí é só análise gráfica e continhas de porcentagem, né? Também básica, que eu acho que dá para fazer. Certo? Então, gente, essa unidade 2 do material de vocês, a gente fecha. Os exercícios que ficam para vocês. E se vocês tiverem dúvida, é só me procurar. E bem aqui a gente fecha esse tópico 2. Não é isso? Aí eu peço para vocês do nono, né? Então nós estamos no segundo bimestre, fazer todas as atividades do material didático. Gente, eu vou trabalhar com material didático sempre. Tá? Então, assim, é interessante que vocês resolvam as questões no livro, como eu já coloquei em sala de aula, e mandem para mim. Bate uma foto, manda lá no zap, que aí eu só vou contabilizando, depois a gente faz a somatória para dar nota geral. Certo? Da unidade 2, nós já vimos a unidade 1. Né? Tem uma atividade da unidade 1 lá, então não me mandaram, tem que me mandar. E faça qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Ok, gente? Fique com Deus. Tá? Em breve vamos se ver.